Um amigo meu, um grande amigo meu, e com certeza em algum momento da sua vida você usou alguma coisa da empresa dele, porque é impressionante como a empresa dele está em tudo, tá? Teve um problema hoje. E antes de eu contar do problema, eu vou contar uma história anterior a essa. Uma vez, um cara muito rico, isso deve ser, imagino eu, tá? No início do século XX, ele tinha um terreno gigantesco em Guarulhos. Gigantesco, mas gigantesco mesmo. O terreno era tão grande, que ele dividiu em lotes de terrenos. Não é que ele dividiu em lotes, ele dividiu em lotes de lotes, entendeu? Ele fez as ruas e ele criou um bairro inteiro em Guarulhos. O bairro é um bairro do lado do Tabuão chamado Parque Santo Agostinho, tá? Ele criou um bairro. Esse cara é muito rico lá no início do século XX. O que aconteceu? Ele foi vendendo os terrenos e o bairro foi se desenvolvendo. No início, se não me engano, ali no final dos anos 90, esse bairro já tinha ruas muito estruturadas. Então, sei lá, vou chutar aqui. Esse bairro devia ter umas 10 ruas. Era um bairro pequeno, né? Tinha umas 10 ruas, algumas ruas com asfalto, algumas ruas já com iluminação pública, com sarjeta, com guia, com esgoto, beleza. E um teco desse bairro, um final de rua, assim, imagina uma rua asfaltada e um final de rua estava abandonado, né? Tava abandonado, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, era um lugar que era até meio zoado, assim, a galera jogava entulho, etc, etc. E aí o que acontece? Um cara viu aquele ponto daquele bairro, falou, bom, o bairro está quase todo estruturado e no final dessa rua não tem nada. É tipo uma rua de terra com os terrenos completamente abandonados, a galera joga entulho. Ele falou, meu, você quer saber? Ele cometeu a loucura. Esse senhor era um senhor uruguaio chamado senhor Hugo. Ele cometeu a loucura de falar, vou empreender ali. E o que ele fez? Ele comprou um terreno grande e ele construiu um galpão ali, um galpão grande, e ele trouxe a confecção dele para lá. Eram mais de 5.000 costureiras num galpão que pra época era lindo. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época, eu lembro que eu fui conhecer esse galpão, ele era lindo, era um galpão limpo, né? E como vocês sabem que eu trabalhei com sucata há muitos anos, né? E a sucata é muito suja, é poeira, né? E eu lembro que eu entrei lá e falei, nossa, mano, que sonho trabalhar aqui, né, meu? Tudo era muito bem cuidado, tipo o refeitório, tudo maravilhoso. Um dia, esse senhor acordou para ir trabalhar. Ele vai trabalhar, quando ele chega na porta da fábrica dele, o que está acontecendo? Tem um caminhão de som do sindicato impedindo as costureiras dele de trabalhar, né? Sendo uma parte das costureiras falando, não, eu quero trabalhar normalmente, a outra parte meio que aderindo àquela suposta greve. O caminhão de som lá falando um monte, ele chega com o carro dele e o caminhão de som começa a xingá-lo e desrespeitá-lo. É o patrão, e bababá, e não sei o que lá, e tarará, tarará, tarará. O que o senhor Hugo fez? Ele falou, é mesmo? Vocês então estão reclamando que eu sou vagabundo, que eu sou patrão, que eu sou malvadão? Então vamos fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Vou vender o meu galpão e vou embora pro Uruguai, irmão. O cara fechou a fábrica, brother. Fechou a fábrica. Eu nem sei, sinceramente, eu tenho que lembrar essa história. Tenho que perguntar pro meu pai, porque ele era amigo do meu pai, se ele indenizou todo mundo ou se ele, só tacou foda-se, vendeu o galpão, chispou e mandou todo mundo a merda. Que era o que ele deveria ter feito. Por que eu estou contando essa história? Hoje de manhã, recebo de um amigo meu, um amigo pessoal meu, uma história semelhante. Vamos colocar o áudio dele e aí você vai ver qual que é o drama de um trabalhador brasileiro normal. Porque esse cara eu conheço, ele é trabalhador de verdade. Acorda cedo todo dia, paga todos os seus impostos, emprega um monte de gente, é um cara honesto que tá aqui lutando pelo seu. Dá uma olhada no que aconteceu, olha só. Então, Arthur, eu recebi essas pessoas para uma assembleia, né? Eles estavam aqui sem fundamento nenhum, pedindo o fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Como eles queriam que eu antecipasse as decisões do Congresso, as decisões do Ministério do Trabalho, e eu, por conta desse aumento, reduzisse a escala e reduzisse a jornada de trabalho, né? Dizendo que a empresa não fornece EPI, que a empresa não fornece vale alimentação, e a gente mostrou todos os documentos, e só que para eles não vale, mano. Para eles a verdade não interessa, eles querem a motivação, eles querem o OE. E aí a gente viu aqui, depois que eles saíram, um monte de Pendorf de cocaína, ponta de cigarro de maconha, visivelmente drogados. É muito complicado. Nenhum funcionário aderiu. Nenhum. Meus funcionários estavam brigando para poder exercer o direito de trabalhar. Um absurdo. O que aconteceu aqui hoje foi um absurdo. A polícia precisou intervir, a polícia precisou usar força, porque mesmo assim não queriam deixar.
Olha aí. Não queriam deixar trabalhar. Vamos mostrar os vídeos, né? Ele chega pra trabalhar, imagina o seguinte, ele vê uma movimentação estranha na fábrica dele, né? Põe na tela aí. Repara que o cara tá chegando de noite, o cara trabalha cedo. Aí tem um bando de vagabundo, que ele não pode falar, mas eu posso. Um bando de vagabundo na porta da casa da fábrica dele, com um doblô, com um negócio de som, pelo fim da escala 6x1. Põe outro vídeo. Olha isso, imagina você chega pra trabalhar, tá assim tua fábrica. É foda, né, mano? Foda, mano. Se quiser pode entrar, tá liberado. Eu tô aqui pelo jeito. Olha, eu vou te falar, mano. Pausa aqui. Vocês estão vendo a fachada da empresa dele, chama Uniex, né? Provavelmente você já viu isso em algum lugar. Tudo quanto é uniforme, essas coisas. Tudo quanto é lugar que eu olho, eu falo, puta, ó, da Uniex, do Renatão, meu amigo. Né? Põe mais um aí, tinha mais um. Com vocês, o que esse patrão aqui entende é a lei da greve. E ele fica sabendo que a gente não vai sair da porta dessa empresa. Pausa e aqui, a nossa pausa luta aqui. continua. Vocês falam assim, Arthur, você tem muita paciência pra ir na manifestação petista, você tem muita paciência pra ir pra debate. Paciência tem esse meu amigo, que chega pra trabalhar, tem uma eu não posso chamá-la de vagabunda, né? Que é capaz de eu ainda responder por algum crime de injúria, né? Então eu não posso chamá-la de vagabunda. Tem uma senhora sindicalista, né? Na porta da fábrica dele, com um microfone xingando ele. Isso é ter paciência, você não enfiar a mão na cara de todo mundo, entendeu? Isso é ter paciência, vai lá. Firme, porque a gente defende a vida de cada trabalhador e trabalhadora que está aqui. E fala que a lei está na lei, mas a lei não defende a nossa vida. Fala que a lei tá na lei, mas a lei não defende a nossa vida. É a vida de trabalho e que constrói a riqueza desse patrão, dessa empresa. E não está fazendo favor nenhum de pagar um salário. Não é favor. É de... Meu irmão, eu vou te falar. Aí põe o outro, tem um cara lá também. Ele mandou um vídeo de um cara, aí depois foi um cara falar. Tem tempo pra fazer, pra cultura. Enquanto as trabalhadoras estão morrendo de calor e dentro, quantas trabalhadoras têm que ficar em pé mesmo grávida. Pausa aqui. Olha o que ele tá falando. Quantas trabalhadoras têm que passar calor aí dentro? Ele só tá inventando isso. Quantas trabalhadoras têm que ficar em pé mesmo grávida? O que você tá falando, velho? O que você tá falando? Os funcionários dele querendo trabalhar, mas continua aí, vai lá. Eu tenho que obrigar o profissional a usar o EPI? É responsabilidade da empresa o uso do EPI pelos trabalhadores. Eu tenho Olha que a cara obrigar. do doutor. A empresa tem que. Pausa aqui. Tá Imagina, esse meu amigo, ele tem mais de 50 anos. Imagina se trabalhar uma vida inteira, construir um lugar, e vem esse cara, esse moleque, volta na cara dele. Esse moleque, estudante de direito de alguma, sei lá se é também, né? Ou sei lá. Aí ele não consegue responder a pergunta básica. Eu tenho que obrigar o meu funcionário a usar o EPI? Põe aí o doutor, vai lá. Mas eu tenho que obrigar. Eu tenho que obrigar. Você tem que cumprir a NR6. Eu tenho que obrigar, eu só quero que alguém diga de forma clara. Eu tenho que obrigar. Que é responsabilidade. Sim, é responsabilidade. É responsabilidade. Mas eu quero saber. Fiscalizar é outra. Eu quero saber. Faz a fiscalização. Você precisa. Eu ofereço tudo. Quais são os EPIs da área da calandra? Da calandra é protetor auricular, só. Único. Pausa aqui. Um EPI, um protetor auricular, vou chutar, tá? Deve custar, vou chutar, R$5. Você acha que ele não vai comprar EPI pros... Tipo, cara, eu vou te contar uma outra coisa, tá? Nos Estados Unidos, põe só esse trechinho pra vocês verem a cara dele, tá? Olha a paciência que o cara tem que ter dentro da própria empresa. Um bando de vagabundos atrapalhando o trabalho dele. Ela é uma profissional que está insatisfeita. Tem calor e tem fumar? Ela é. Você vai me ouvir, você tem idade, você vai ser ensinado, por favor. Pausa. É que assim, esse vídeo é longo, esse vídeo tem quase 8 minutos. Eu não vou pôr o vídeo inteiro. Mas só pra vocês sentirem como que as coisas são. Eu vou falar um negócio pra você. Quando você vai, por exemplo, pros Estados Unidos e você é um pedreiro, você leva as suas ferramentas. As ferramentas são suas.
suas. Você leva as tuas ferramentas. Aqui no Brasil, eu vou te contar uma coisa que já aconteceu. Você tem que comprar as ferramentas do pedreiro. Aí você compra um carrinho de mão, por exemplo. Eu vou chutar, um carrinho de mão deve custar uns R$400 hoje. Aí o pedreiro some com o teu carrinho de mão. Você tem que comprar outro, cara. Aí, sabe o que já aconteceu com um amigo meu? Aqui tem 2 tipos de colher de pedreiro. Tem uma colher que ela é mais reta e tem aquela colher que ela é mais arredondada. Aí você compra a colher reta, que é o que mais tem em São Paulo. Aqui em São Paulo tem mais a reta. Aí o cara vem no Nordeste e ele fala, não usa a colher reta, eu uso a outra. Pô, então por que você não compra essa porra? Vocês lembram que eu falei que eu estou com problema no piso? Vocês lembram que eu falei que eu estou com problema no piso? Eu não falei pra vocês que eu paguei o cara na sexta-feira? Na segunda ele não veio trabalhar? Não contei pra vocês? Na terça ele chegou atrasado. Falei, meu, por que você não veio? Não, porque o meu amigo me deu um boné. O parceiro dele. E o pior é que ele tem ele que tem as ferramentas. Eu falei, peraí, o senhor vive de colocar piso e o senhor não tem uma riscadeira? Por sorte, olha isso, por sorte, um vizinho meu que teve o mesmo problema, ele comprou uma riscadeira e eu pedi a dele emprestada. Cara, isso é muito Brasil. Isso é muito Brasil. Vai um vagabundo do sindicato na tua empresa. Você tem que dar o EPI, mas eu estou dando o EPI. Eu tenho que obrigar o cara a usar EPI? Está na lei que é responsabilidade. Tá, responda a pergunta, eu tenho que obrigar o cara a usar EPI, é isso? Cara, eu vou te falar, mano, é muito difícil trabalhar no Brasil, cara. É muito difícil. Você tem que ser um cara muito casca grossa pra empreender no Brasil e dar certo, mano. É muita coisa pra dar errado, velho. É imposto que tá tudo errado. É burocracia pra você abrir e fechar a empresa. É sindicato que vai te encher o saco. É ação trabalhista pra caramba. É concorrência desleal com gente que é amigo do governo. Aqui, cara. Aqui é um inferno. Se você quer fazer alguma coisa certa, cara. Um abraço, meu amigo, tá? E é isso. No final das contas, tiveram que chamar a polícia, que não ele falou. Tem até o vídeo da polícia tirando a galera lá, mas esse eu não vou pôr. E o lance é o seguinte, velho. Se você é trabalhador, você sabe que em algum momento você vai ter esse tipo de problema.